Olá, turma. Eu irei fazer aqui uma pequena revisão para a nossa avaliação, a nossa segunda avaliação, a 2. E a temática que nós vamos trabalhar aqui na disciplina de Direitos Humanos e Diversidade Cultural é uma publicação do Caderno de Direitos Humanos com o tema de multiculturalidade, direitos humanos, relações étnico-raciais e de gênero, além de ações afirmativa e racismo. Dessa forma, então, um pequeno debate, né, por meio desse vídeo que eu vou dispor o link para vocês, né? Vocês irão assistir essa mini aula e em seguida irão acessar o link do Google Forms para desenvolver a prova, que vocês terão início no sábado pela manhã, às 9 da manhã, e que se encerrará até às 0 hora de domingo. Então tem um bom tempo aí para vocês fazerem a prova. O pessoal que trabalha no sábado não precisa se preocupar. Então vamos lá começar aí o nosso discurso, né? Desse caderno de direitos humanos e relações étnicos, raciais e de gênero. Lembrando que nós já iniciamos um debate inicial sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Esse caderno é um programa de ética e cidadania construindo valores na escola e na sociedade, relações étnicos, raciais e de gênero. E foi produzido pelo Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, o módulo 3, Direitos Humanos. É um programa de desenvolvimento profissional continuado. Foi feito em Brasília em 2007. Diante dos debates aqui propostos, né, sobre as relações étnicos, raciais e de gênero, o documento aqui, esse caderno, ele parte de uma discussão presente nesse caderno do MEC a respeito à diferença, né, no mundo, a diversidade e a diferença no mundo globalizado, por meio de uma proposta intercultural dos direitos humanos dentro da nossa sociedade contemporânea. Dessa forma, o assunto aqui tratado tem como objetivo geral compreender a educação para os direitos humanos, para assegurar o respeito às diferenças e à cultura de cada sociedade nesse mundo globalizado. Temos também aqui uma abordagem sobre questões das políticas de ação afirmativa, que está intimamente ligado, né, à questão dos direitos humanos. Essas políticas de ação afirmativas, elas vão nos esclarecer uma grande polêmica em todas as sociedades que propõem medidas concretas, né, para a sua implementação, no sentido de promover a inclusão, no sentido de acabar ou diminuir, né, com o racismo, o preconceito contra a mulher e outros grupos, né, de minorias excludentes na nossa sociedade. E por isso mesmo vai provocar um intenso debate no âmbito acadêmico e até mesmo de forma positiva, né, porque vai desvelar inúmeros aspectos ligados à própria construção histórica da nossa sociedade, né, que teve sempre uma forte hierarquização, lógica de privilégios, autoritarismo, apadrinhamentos, favor, né? A mulher sempre foi subjugada como sexo frágil, ela sempre teve como função o seu universo doméstico de cuidar da casa, dos filhos, né? E a questão étnico-racial também é um problema histórico, geográfico, partiu de séculos, né? Não é apenas no período colonial, desde a Idade Antiga, na Antiguidade já havia escravidão, porém a escravidão colonial ela partiu de uma minoria branca, etnocentrista, europeia, que escravizou indígenas latino-americanos e afrodescendentes, né? Então, são debates marcados pela emoção, pela paixão, pela indignação, pela militância enquanto resistência, enquanto forma de política, de resistência, de transformação, né, contra um conservadorismo
contra uma injúria racial, né, especialmente nesse mundo contemporâneo. Dessa forma, o debate nesse caderno vai trazer a questão das políticas de ação afirmativas, né? E aí o texto traz uma afirmação de Guimarães de 1999, que fala que não podemos continuar a dispensar um tratamento formalmente igual aos que o fato são tratados como pertencentes a um estamento inferior. Políticas de ação afirmativas têm, antes de mais nada, um compromisso com o ideal de tratarmos todos iguais. Por isso, e só por isso, é preciso, em certos momentos, em algumas esferas sociais privilegiadas, que aceitamos tratar como privilegiados ou desprivilegiados. Então, as políticas de ação de afirmativa, ela vem combater, né, a desigualdade, ela vem nos permitir uma igualdade social, ela vem nos permitir oportunidades a uma minoria que sofre com os desprivilégios da nossa sociedade, como a questão do trabalho, né, a questão da educação e de outras oportunidades que vai nos permitir um crescimento social. Dessa forma, então, o texto ele aborda essa questão de política de ação afirmativa, que está voltada, né, para uma sociedade marcada pela desigualdade, fortes mecanismos de exclusão. Ela vem a favorecer o acesso às mulheres, à população indígena, aos afrodescendentes e outros grupos excluídos, né, minorias. E o objeto que tem como objeto de discriminação na nossa sociedade e a falta dos direitos básicos cidadãos, né, que são inerentes a todos os seres humanos. Dessa forma, então, o caderno também vai falar em gênero, maternidade e violência, né? Vai falar sobre a questão da mulher, né? A questão dos direitos humanos e civis da mulher. Vai falar dela enquanto um sujeito que sofre violência no seu cotidiano, no seu lar, no seu trabalho, na sociedade como um todo. Então, parte de um contexto que discute o movimento social a partir da década de 1970, que começou a usar esse conceito para designar a construção social da feminilidade, né, da masculinidade. Para melhor compreensão do conceito de gênero, o texto, então, ele vai fazer um debate para diferenciar de gênero e sexo também, tá? Então, o texto ele vai fazer algumas reflexões conceituais sobre gênero e sexo, né? E quando o texto debate sobre sexo e gênero, ele fala de diferenças existentes entre mulheres e homens, né? A princípio que são de natureza biológica e social. Porém, por sexo entendemos as diferenças determinadas biologicamente entre homens e mulheres, que são universais, né? E por gênero entendemos as diferenças sociais entre homens e mulheres, que são adquiridas, né? São mutáveis ao longo do tempo e apresentam grandes variações, né, nas culturas. E também vai falar sobre igualdade de gênero, né? Viver as diferenças com direitos iguais. Por igualdade de gênero entendemos que todos os seres humanos são livres para desenvolver as respectivas aptidões pessoais e fazer opções sem limitações estabelecidas por papéis estritamente determinados em função de gênero. Dessa forma, os diferentes comportamentos, aspirações, a necessidade de homens e mulheres são igualmente valorizados e favorecidos, né, nesse contexto social. O texto também fala sobre a violência de gênero, né, que, embora sem esquecer outros fatores sociais, econômicos e políticos, já existem estudos demonstrando os padrões de masculinidade que valorizam a agressividade, competitividade e negações das emoções. Leva os homens desde a infância a adotarem comportamentos de maior risco do que as mulheres, né?
Então nós sabemos muito o trabalho que se tem em relação, homem não chora, né? Criança não chora, meninas vestem rosa, homens vestem azul, fila para meninos, fila para meninas, meninas não jogam futebol, né? Homens não dançam balé, né? Então tem todo um repertório, né, de condição social desde a infância, e que isso predomina até hoje na nossa educação. Dessa forma, então, o texto também vai trabalhar a violência de gênero e combate, vai nos permitir considerar que não haja violência, né? Temos que ter reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, dos seus direitos iguais, inalienáveis, e o fundamento da liberdade e da igualdade, e por isso mesmo assegurar principalmente a mulher, que é a principal vítima da violência. Devemos considerar também que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos, eles resultam em atos bárbaros, ultrapassam a consciência da humanidade. Geralmente as mulheres são as vítimas, né? Devemos considerar ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão do homem contra as mulheres, né? Então, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós já vimos alguns capítulos sobre essa temática. Também devemos considerar essencial promover a eficácia da Lei Maria da Penha e outras medidas de segurança para as mulheres que são vítimas da violência masculina, né? Ou seja, as ações afirmativas aqui também. Outro tema que o texto, né, esse caderno trabalha, é sobre multiculturalismo, né, ou pluralismo cultural, que é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa determinada localidade, cidade, país, ou até mesmo a nível global, planetário, né? E que se predomina, porém, são separadas geograficamente, até convivialmente, que se convencionou chamar de mosaico cultural, né? Países como Canadá, Austrália, vários países da Europa, o Brasil, né, são exemplos de um multiculturalismo intenso, né? Esse multiculturalismo tem vários fatores, né? Além da globalização nos favorecer uma comunicação, um transporte rápido, nós temos também conflitos que geram as guerras, grandes migrações, né? Os problemas catastróficos, as guerras, né, também geram migrações, e com isso os encontros de culturas, de povos que acontecem, e que nos promovem a multiculturalidade. Dentro dos aspectos gerais sobre multiculturalismo, vai nos implicar um debate, né, de reivindicações, conquista das chamadas minorias, né? Esse multiculturalismo ainda nos permanece uma minoria branca, uma minoria poderosa, socialmente poderosa, né? Então, existe doutrinas multiculturais, né? A ideia de que as culturas das minoritárias são discriminadas, sendo vistas como movimentos particulares, mas elas devem de merecer reconhecimento público para se consolidarem. Essas culturas singulares devem ser amparadas e protegidas pela lei, né? O multiculturalismo, ele opõe-se ao que ele julga ser uma forma de etnocentrismo, né? Ou seja, uma visão de mundo da sociedade branca dominante, que se torna mais importante que as demais. Por isso, as políticas multiculturais, elas têm que estar em evidência, né? Por meio de ações afirmativas, porque elas visam resistir essa homogeneidade cultural, principalmente quando esta homogeneidade é considerada única e legítima, ou seja, para alguns grupos, né? E particularmente depende, né, da sociedade. Ela deve ser vista para as sociedades pluriculturais, devem coexistir de todas as épocas, e hoje estima-se que apenas de 10 a 15% dos países sejam etnicamente homogêneos, né? Ou seja, tem um grupo cultural. Enfim, né?
A diversidade cultural e ética muitas vezes é vista como uma ameaça, né, para a identidade de alguma nação. Em alguns lugares, o multiculturalismo provoca desprezo, indiferença, como ocorre na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, né, por meio o desprezo da identidade cultural ser diferente, né? O autor Charles Taylor, autor do multiculturalismo, ele faz uma diferença de democracia e acredita que toda política identitária não deverá ultrapassar a liberdade individual. Indivíduos, no seu entender, são únicos e não poderiam ser categorizados, né? Taylor definiu a democracia como a política do reconhecimento de outro, ou seja, da diversidade. No multiculturalismo também, nesse debate desse texto, fala sobre segregação e negação simbólica, que significa para alguns essa multiculturalidade é um risco para demais membros de uma determinada etnia, por isso constantemente existe racismo, injúria racial como fator natural da sociedade. Segunda Guerra Mundial por meio de Hitler, né? O etnocentrismo, o apartheid social aqui no Brasil, a xenofobia, né? O preconceito contra as pessoas que moram na zona rural, o preconceito com as pessoas que moram no Nordeste, os nordestinos, enfim, né? Todo um apartheid social que existe nas grandes capitais, onde existem bairros periféricos, bairros elitizados, né? E um apartheid social, geralmente até mesmo planejado, né? Então, o texto ele é simples e eu passei para vocês as principais ideias. Leia o texto, né? Assistam esse pequeno vídeo antes de fazer a prova, acompanhando dos slides, tá bom? E amanhã eu passarei então o link da prova. Desejo sucesso para todos aí nessa avaliação, tá bom? Um abraço a todos então.